Ação de Fernando Diniz e Vasco, Pedrosa. As conversas continuam, o Vasco, inclusive, apresentando o projeto de reforços para ele poder não chegar apenas com um elenco que tem no momento, que a diretoria já entende que é um elenco que pode jogar melhor. E eu acho que esse casamento, quando a gente fala de Pedrinho, Fernando Diniz, pela primeira vez na passagem do Pedrinho como presidente, ele vai poder escolher um treinador, caso se concretize essa situação, que ele realmente acredita no que ele acredita para futebol. Que é um treinador corajoso, que é um treinador que propõe jogo, que acredita nos atletas, que tem uma veia vencedora. Então, assim, a gente pode discutir muitas vezes aqui, pô, eu gosto ou não gosto? Tudo bem, cada um pode ter sua opinião sempre. Mas pela primeira vez, dentro da filosofia do que ele sempre pregou, ele vai conseguir contratar um treinador que faz parte dessa filosofia. O cara, ele não fazia. Para mim, ele contratou muito mais para proteger o Vasco, no sentido defensivo mesmo, do que realmente acreditar que o Vasco ia jogar bonito. Apesar do Carille ter prometido isso na entrevista coletiva, logo na primeira entrevista coletiva do Carille, a apresentação, eu falei, não mente para mentiroso que ninguém vai acreditar nisso, que você vai jogar com posse de bola. Ninguém acredita nisso e tá aí dito e feito. Então, se a gente for olhar os últimos técnicos, o Rafael Paiva é um treinador interino que ele não escolheu também, que estava ali dentro de um contexto e seguiu assim dentro desse contexto porque ali era muito difícil em 2024 na troca da SAF naquele momento conturbado. E o Álvaro Pacheco também não foi ele, quem escolheu foi a 777 quando ainda comandava o Vasco da Gama. Ele demitiu? Demitiu, mas não foi escolha dele. Os dois treinadores que ele pelo visto, vai escolher Fábio Carille, deu muito errado, fora da filosofia, e agora o Fernando Diniz, que é a prioridade, que é com quem o Vasco vem conversando. Para quinta-feira, o Felipe vai treinar aí contra o Operário, ele já até deu treino, o Vasco viajou hoje, inclusive, lá para Ponta Grossa, mas eu acredito que esse anúncio, se concretizando essas negociações, seja feito após a partida, seja com vitória, empate ou derrota. Se vencer, vai ser um anúncio de contratamos o técnico. Se perder, vai ser aquela cortina de fumaça que a gente já sabe que acontece também para mudar um pouco o foco da derrota. E se empatar, segue a vida, é a mesma coisa. Então, assim, as conversas estão acontecendo. Como a gente trouxe ontem aqui, o Diniz gosta muito do Vasco, acredita que ele pode potencializar jogadores, acredita que ele pode potencializar essas peças do Vasco da Gama, como, por exemplo, um Felipe Coutinho, que fez até um bom início de temporada, mas precisa mais de um jogo associativo para ele poder render, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, e vai ter um desafio muito grande, tanto o desafio de alta avaliação, de quem sabe se adaptar também às características do elenco e melhorar esse time do Vasco. A minha expectativa, eu acho que o Diniz vai mudar a temporada do Vasco da água pro vinho? Não, eu acho que a temporada do Vasco vai seguir o rumo dela de meio de tabela. Mas a gente tem que ver, esperar para ver o que vai acontecer. Pelo menos é dentro da filosofia da diretoria. Eu tenho pergunta pra fazer sobre o Fernando Diniz, mas deixa eu ver o superchat, bota aí na tela aí pra gente, pra galera que tá aqui acompanhando a gente, tá dando moral, tá deixando like, se inscrevendo. Obrigado, galera. Olha aqui o Leonardo de Carvalho. Só quero ver se nos primeiros jogos, se não der resultado, terão paciência com ele, acho que com o Ancelotti, né? O Ancelotti vai ter que ter, né? Dito isso, acho que ele nesse momento é sem dúvida a melhor opção. A melhor, eu acho que é a palavra correta para isso aí. Valeu, André também. Oi, Ilan, como foi o fim de semana? Foi ótimo, amigo. E o seu, André? Semana já acabou, né? Então hoje é terça-feira, amigo. Pô, vira essa página aí, cara. Caíca Sabatella, sou eu que tô atrasando para assistir vocês. Sou dessas. Ela falou que tá atrasando. Hoje a gente começou certinho, na hora. Certinho aqui. Oi, é Elan. isso? Fala, Raizá. Só para completar, né? Eu conversei há pouco com uma pessoa que é ligada, que trabalha com o Fernando Diniz. Essa pessoa me passou algumas situações, né, em relação a essas conversas com o Vasco. O Fernando Diniz, ele foi procurado pelo Santos também e pelo Vasco. O Santos, ele descartou, né, por conta da situação política e por algumas situações. Ele topou as conversas com o Vasco, porque ele gosta muito do Vasco e ele entende que com o Pedrinho do Vasco, ele vai ter uma sintonia, uma espécie de parceria ali, ele vai ter um mandatário que vai ser um parceiro dele, um cara respaldo que também, né, Raizá? Dá para falar em respaldo, né? Exatamente. Me citaram a experiência que ele teve com o outro Pedrinho, que é o Pedrinho do Cruzeiro, como uma experiência muito ruim nesse quesito de gestão, de parceria e etc. Que na visão do Fernando Diniz não funcionou, não foi bacana, e ele entende que com o Pedrinho do Vasco isso vai ser diferente, que ele vai ser, tem a possibilidade de ser um parceiro, de estarem ali juntos num projeto. Questão financeira, não vai ser muito problema. Inclusive, essa pessoa me falou, a partir do momento que o Fernando Diniz topa conversar com o Vasco, ele sabe
que vai precisar baixar o patamar salarial dele. Claro que as conversas precisam caminhar para algo que fique bom para os dois lados, mas o Fernando Diniz sabe que o patamar salarial dele neste momento precisa ser mais baixo, né, caso ele realmente acerte com o Vasco. Essa pessoa me passou que o Diniz está realmente procurando um projeto onde ele acredita que vai poder trabalhar junto com a direção, um projeto que tem ali uma visão de médio a longo prazo, e ele entende que pode fazer isso hoje com o Vasco da Gama. E aí essa pessoa também me disse que entre hoje e amanhã a gente deve ter aí novidades em relação a essas conversas, a essa negociação que está em curso, Ilan. E para complementar, Raíza, só o que você disse, o Felipe também é um fã, confesso, do Fernando Diniz e vice-versa. O Felipe, ele gosta muito do trabalho do Fernando Diniz, é um cara de campo, é o diretor técnico do Vasco na atualidade e que vai comandar o time, então ele tá ali todo dia. Ele pelo menos, sabe aquele auxiliar permanente que o Marcão é? Não é o caso do Felipe. O Felipe é diretor, coordenador técnico, mas ele também pode passar essas informações de ter acompanhado essa equipe desde o ano passado, para esse ano também. E isso aí que a Raíza falou foi crucial. O que me passaram também foi o seguinte: lá no Cruzeiro, ele não teve o respaldo e, para não usar a palavra mentira, prometeram uma coisa para ele e não cumpriram. Tanto é que o Fernando Diniz só não foi demitido porque ele deu chilique na coletiva. Porque as pessoas iam quebrar uma promessa que tinham feito para ele, que é dar tempo de trabalho. Se você está contratando o Fernando Diniz, meu amigo, você tem que dar duas coisas para ele: tempo de trabalho e um pouco mais de material humano, porque senão ele não consegue implementar o estilo de jogo dele. E vale lembrar, eu sempre digo isso aqui, o Vasco não está no Mundial, então vai ter um mês para trabalhar nesse mês de junho para julho. A sensação que eu fiquei é que no Cruzeiro botaram ele, contrataram para ele fazer uma mágica e falaram assim: resolve o nosso problema aí. E no Santos, se fizessem essa contratação, seria da mesma forma: ó, traz o Diniz, que ele resolveu um problema lá com um time que não era grande coisa no Fluminense, resolve o nosso problema aí. Se der errado em 3 jogos, começa a maluquice nos bastidores. E no Vasco, eu acho que ele enxerga claramente que o Pedrinho tá chamando para ele falar o seguinte: ó, vamos resolver esse problema juntos. Isso. Eu vou te ajudar, eu vou te dar respaldo e eu vou ser uma sustentação para você. Só que tem um outro lado aí, Pedrosa. O Pedrinho contratando o Diniz, e eu insisto, eu acho que há, né? A minha observação, você sabe mais disso do que eu, mas a minha observação da reação dos vascaínos nas redes sociais, eu acho que há pelo menos metade dos vascaínos absolutamente pessimistas em relação à vinda do Diniz. O Pedrinho, quando traz um treinador que no mínimo divide ao meio a torcida, ele está trazendo muito para ele essa responsabilidade de falar o seguinte: ó, eu é que estou garantindo esse cara aqui. Mas, né? Quem viria... O Pedrinho aguenta isso aí? Aguenta por um longo prazo? Quem viria e que não causaria a divisão de opinião? Ancelotti. Dentro... é isso que a gente sempre fala. Jorge Jesus, rapaz. Dentro, tem que ser dentro da realidade do Vasco. Dorival, o Vasco tentou o Dorival. Não, o Dorival não viria, é isso. Ele não aceitaria. Eu ficaria incomodado com o Jorge Jesus no Vasco. Não, o Dorival tava empregado já quando o Vasco ficou sem treinador, né? Já estava acertado com o Corinthians. Tava conversando, tava resolvido, tava acertado, né? Já. Tanto é que no domingo o Dorival esteve no Maracanã e o Carille caiu. Então, assim, tava acertado. O ponto é o seguinte, eu vou repetir aqui. Se ele tem peito ou não para tomar essa decisão, pelo menos, dentro do que ele sempre pregou de filosofia de jogo, ele está contratando um treinador que se encaixa com o que ele pregou. É esse que é o ponto. Eu tô achando que tá demorando. Treinador pro Vasco, mais difícil que chance da Mega. Juliano, não acho não. O que eu acho é que o mercado tá ruim. Isso é fato. Desculpe, o mercado tá ruim. Fala. Não, eu só quero citar, o mercado tá ruim e assim, o treinador quer também um time que possa ganhar alguma coisa, né, gente? Claro. Um treinador de ponta, por exemplo, Luiz Castro, beleza. Ele quer ganhar 3 milhões de reais. Mas ele não quer ganhar 3 milhões de reais pra vir aqui e ficar lutando pra uma Sul-Americana. Entendeu? Claro. Ele quer um time pra vencer. O cara que se coloca no patamar de 3 milhões de reais, né? É porque ele se considera de ponta. Porque senão a gente valoriza, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o cara vai acabar ficando pelo caminho. Desculpe, Rei. Quem fala apenas nas vitórias não assiste o jogo direito. Jogos contra o Vasco e Inter, o problema é que a bola não entrou. Contra o Central, tivemos vacilos, mas o Flamengo está jogando muito bem, avalia o Marcelo. Não, mas por que tá pedindo desculpa pra mim? Eu concordo contigo, pô. Eu falo isso há 6 meses. Parece até que eu falei ao contrário, eu falo exatamente isso. O PJ defende... Desculpa, Rei, discordar de você, mas eu concordo com você.
PJ sugere usar a branca para fazer uma alusão aos jogadores do passado. Poderia ser um terceiro uniforme bonito. O Juliano sacaneia que nem o JJ não resolve. Cara, assim, não tem milagre, gente. Vamos ser bem sinceros. Não cara, tem. Eu acho, no futebol. Eu acho que, cara, assim, choques de realidade. Eu acho que o Vascaíno tem que entender o momento que está. E o que pode oferecer para todos, para a torcida, para o treinador, para a competição, isso tudo. Entendeu? Você não vai achar que vem um treinador de ponta. Claro. Primeiro, porque é caro, o Vasco não consegue. E outro que não tem elenco para disputar uma parada, entendeu? Mas assim, mas também não pode se tolerar um futebol tão ruim. Claro. Tem essa coisa, é um choque de realidade, cara. Assim, não acho que o treinador vai chegar, o Jorge Jesus vai pro Vasco e, pô, vai virar uma máquina. Não tem peça pra isso, pô. Não tem peça pra isso. Agora, o que não pode é apresentar um futebol tão ruim como apresentou. Entendeu? E aí o Vascaíno também se ilude pra caraca, mas se ilude muito. No jogo contra o Vasco, nossa, cara, ele parou o Felipe Luiz. Quem parou o Flamengo foi o Léo Jardim. Que, inclusive, eu tô quase fazendo campanha no Twitter pro Flamengo contratar o Léo Jardim, porque tava em renovação, né? Aí ele recusou 3 propostas, uma coisa assim, né? Era hora do Flamengo chegar lá e, ó, toma aqui esse dinheiro aqui, Vem pra cá, garoto. Tem bom gosto. Agora, uma vergonha. Pra caraca. Você fazer um editorial. Editorial? Você sabe o que significa editorial, João Cruz? Acho que não. Com o Vascaíno, nota 0. Nota 0 pro seu comentário preconceituoso e com utilização de palavras equivocadas. Eu não entendi até agora. Não sei se foi pra mim, se foi pra você. Eu não entendi até agora. A vergonha é você fazer um editorial vascaíno. Editorial? Não sabe nem o que é editorial. É verdade, você tem razão. Uma vergonha mesmo. Pode se apresentar o futebol do Vasco? Não entendi. Ei, pode se apresentar futebol no Vasco. Joga... Então, Não entendi, gente. Falta vírgula, falta... Pelo amor de Deus. Porra. Vocês precisam ser mais claros, pô. Pode, eu só concordo, sei. Fábio. Concordo, Fábio, pode. Claro. Eu sei que a internet permite um negócio rápido. Ah, porra. Fica difícil, porra. É uma plantação de editor. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Flu. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Falando do Vasco, né? O Vasco que tá procurando um treinador, os caras querem o Fernando Diniz. Eu acho que com o Fernando Diniz a chance do rebaixamento é maior, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Fernando Diniz saindo jogando com esse time do Vasco é pegar a pipoca e que a diversão vai ser garantida. Mas vamos ver o que vai dar. O Felipe vai comandar a equipe interinamente. Informação também sobre o Payet, que a prorrogação do contrato dele foi publicada no BID. Era para ser no próximo dia 5, mas aí vai ter até o final de julho, ganhando mais uma merreca aí no Vasco, né? Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você achou disso tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!